Oi, queridos! Hoje nós vamos continuar a fazer questões desses últimos vestibulares. Estamos analisando as provas da Universidade do Estado de São Paulo. Pois bem, a questão que eu te trago é a questão 70 dos conhecimentos gerais. Bicarbonato de sódio sólido se decompõe, produzindo carbonato de sódio, além de água e dióxido de carbono gasoso. O gráfico mostra os resultados de um experimento. Então, considerando o carbonato de sódio em função do bicarbonato, o bicarbonato estará se decompondo e vai produzir em seu lugar o carbonato. Lembrando a velha dica de inorgânica, de que o bicarbonato é monovalente e o carbonato é bivalente. Então, na fórmula, nós precisamos, para criar o bicarbonato, de apenas um sódio, enquanto que para formar o carbonato são necessários 2 sódios na sua forma de cátion. Muito bem, então está claro no gráfico de que são diretamente proporcionais. Ao aumentar a quantidade decomposta, vai aumentar a quantidade produzida. Vai produzir mais carbonato em função de maior decomposição do bicarbonato. Com um detalhe, quando tu trata de experimento, esse termo de proporcionabilidade chama-se coeficiente angular. Esta é a novidade da questão, porque nós estamos acostumados, aliás, na FUVEST já caiu uma questão da decomposição do bicarbonato. E nós sempre encaramos no ensino médio na base da estequiometria, na base da proporção em mol. Aqui nós vamos tratar experimentalmente, concretamente, observando os dados do gráfico, que eu já deixo corrigir, não são exatamente 40, não são exatamente 60. Tem umas pequenas diferenças. Por isso que a resposta vai ser aproximada. Mas não há problema. Em questão de múltipla escolha, claro que tu vai escolher a alternativa que mais se aproxima da tua resposta. Muito bom. Então, por que é um dado experimental? Porque quando se decompôs 60 gramas de bicarbonato, houve uma produção de 40 gramas de carbonato de sódio. Conclusão, existe um índice de proporcionabilidade, que graficamente é determinado pelo coeficiente angular. Sim, porque assim como esta reta, que traz o coeficiente angular, cujo número nós vamos determinar entre uma dessas alternativas, se o coeficiente angular for maior, o ângulo será maior. Se o coeficiente angular for menor, o ângulo será menor. Então, tudo estará em função de alfa. Alfa é esse ângulo de abertura, que vai determinar exatamente o coeficiente angular. Bom, para quem não quer complicação, faz isso rapidinho. Se a massa do carbonato de sódio produzida está em função da massa do bicarbonato, qual é a pergunta? Os dados do gráfico permitem calcular que as massas dessas reações são relacionadas pela equação. Pronto. Meu querido, está aí a dica para a resposta imediata. Os dados do gráfico permitem concluir que as massas dessa reação são relacionadas pela equação na qual o K será o resultado da massa do carbonato de sódio pela massa do bicarbonato de sódio. Simplesmente está multiplicando, passa dividindo. A nossa velha regrinha lá da 6ª série.
Muito bem, e para encontrar o valor do K, vamos ler o gráfico. Qual é o valor de massa de carbonato que corresponde à massa do bicarbonato? A massa do carbonato que corresponde nesse coeficiente angular, a massa que corresponde é 60. Para cada 40 gramas de carbonato, corresponderão 60 gramas de bicarbonato. Este quociente vai te dar uma dízima, 0,666, que tu vai, nas alternativas, concluir pela resposta D de dado. Pronto. Ô, senhor examinador, tá aqui a minha prova e me dá 10 aí. Certo, matou a charada. Mas, como eu não estou aqui para dar gabarito, aliás, o gabarito você já conhece, vamos usar tudo que está em torno dessa questão para nos prepararmos para o futuro. O coeficiente angular, o que vem a ser? O coeficiente angular, esse tal de K, vem a ser o quê? Esse K corresponde a quê mesmo? Corresponde a quê mesmo, querido? Esse K corresponde à massa do carbonato de sódio sobre a massa do bicarbonato de sódio, o que corresponde em gráfico a quê? A massa do carbonato de sódio, querido, a massa do carbonato de sódio não é este cateto do ângulo alfa? A massa do carbonato de sódio vem a ser o cateto oposto do ângulo alfa. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o cateto oposto. É o cateto oposto do ângulo alfa, criada pela abertura do coeficiente angular. Bom, e o que é o 60? O que é o 60 para calcularmos o K? O 60 é a massa do bicarbonato. E qual é a massa do bicarbonato? A massa do bicarbonato está graficamente indicada em função do alfa, pelo cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo alfa é que é o 60. Então, querido, essa história de coeficiente angular, cujo valor aproximado nós já decidimos que é 0,7, o que é o coeficiente angular? Nada mais é do que uma relação do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tu lembra? Lembra do seno? O que era seno? Seno era o cateto oposto pela hipotenusa. O que era cosseno? Co-irmão, pertinho. Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O que é tangente? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Pronto! Vem a ser o tangente do ângulo alfa. O coeficiente angular, experimentalmente determinado, é feito pelo cateto oposto do ângulo de abertura pelo cateto adjacente. Temos, naturalmente, a mesma resposta, analisando estrategicamente numa simples troca de membro, passa para o denominador e calculando graficamente. Mas o que cai mais em estequiometria maravilhosa, na qual usamos regra de 3, é as leis. Quais são as leis da química? As leis das reações. Lavoisier. A massa do reagente igual à massa do produto. Qual é a segunda lei de Proust? Proustequiometria. A lei de Proust diz que as massas que reagem são massas proporcionais. Proporcionais a quem? Aos seus coeficientes molares. Meus queridos, o próprio texto nos disse que esse tal bicarbonato, ao se decompor pelo calor, produz carbonato mais água, além de água e dióxido de carbono. Para você pegar a matéria inteira, quero te lembrar algumas coisinhas. Por exemplo, tu lembra dos compostos instáveis da inorgânica? Quais são os compostos que não se aguentam, que se arrebentam ao serem formados? 2.
Se fossem 30, eu teria dó de você. O ácido carbônico e o hidróxido de amônio, masculino, amônio. Pois bem, ao se decomporem naturalmente, dão água e um gás. Qual é o gás que o ácido carbônico produz? É o dióxido de carbono, é o gás carbônico. E qual é o gás que o hidróxido de amônio produz? Amônia, o gás amoníaco. Sabedores que esses dois compostos quebram, produzindo gás, o que causa efervescência. Quando tu reagiu o bicarbonato de sódio ao calor, diz o texto que dá o bicarbonato, exigindo 2. Ora, se tu tem 2 sódios, é óbvio que tu vai ter que ter 2 no lado esquerdo. Mas os 2 sódios já foram ocupados. Então, o que foi que sobrou? Sobraram 2 Hs e sobrou um CO3, porque o outro já está aqui. O que vai acontecer com os 2 Hs e o segundo CO3? Vai produzir água e gás carbônico. Portanto, o texto está nos repetindo um assunto que nós já conhecemos. A decomposição do bicarbonato de sódio dá o carbonato de sódio, água e gás carbônico. A FUVEST também pediu há pouco tempo, falando sobre os extintores de incêndio. Um extintor de incêndio à base do bicarbonato é útil. Por quê? Porque o bicarbonato produz gás carbônico. E o gás carbônico apaga o fogo por quê? Porque o gás carbônico, as suas moléculas, vão lá se misturar com o combustível que tem que reagir com o comburente, que tem que reagir com o combustível. Se o dióxido de carbono vai se misturar aos que reagem, vai atrapalhar o contato dos combustíveis com o comburente. Por isso que o fogo apaga. Bom, vamos então verificar, pelas leis da química, que, meu querido, aqui existe uma proporcionalidade, de 2 para 1. Esse cálculo maravilhoso, que cai sempre nos vestibulares, chamado cálculo estequiométrico, foi esquecido, não precisou, no problema da VUNESP, os 70 da VUNESP. Por quê? Porque aqui tu tem um dado experimental, e o dado experimental fala-se de coeficiente angular. E quando, isto é, na maioria das vezes, nós não temos dado gráfico, como é que nós trabalhamos? Com coeficiente angular? Não. Nós trabalhamos com 2 para 1. Este é o critério do cálculo estequiométrico, baseado nas leis de Lavoisier, conservação da massa, baseado nas leis de Proust, na proporcionalidade de quem reage e de quem é produzido, dentro do conceito de mol. Então eu posso dizer que 2 mols de bicarbonato produzem 1 mol de carbonato. E sobre isso, nós então usamos o fator unitário. Se nós quiséssemos saber qual seja a quantidade de carbonato produzido com 60 gramas, vou partir, só para fazer um treinamento contigo, eu vou partir de 60 gramas de bicarbonato. Querido, eu vou admitir que eu parti de 60 gramas de bicarbonato. Como eu não tenho o gráfico, eu não sei que a resposta será 40. Vou fazer de conta que nós não sabemos. Eu parti de 60 gramas de bicarbonato e quero saber quanto eu vou produzir. Ora, partir de um composto e chegar em outro composto implica em entrar no conceito de mol. E para entrar no conceito de mol, nós vamos estabelecer o que vale um mol. 1 mol do bicarbonato, eu já fiz a conta para você, vai nos dar 84. 1 mol dá 84 gramas. Então, 1 mol de bicarbonato terá um peso de 84 gramas de bicarbonato. Sim, porque a exatidão é fundamental. Nós vamos simplificar grama com grama, de bicarbonato com bicarbonato. Sobra mol de bicarbonato. E aqui vamos usar o segundo fator,
baseado numa identidade de que 2 mol de bicarbonato corresponde a 1 mol de carbonato. Está me entendendo, garoto? Pelo amor de Deus, faz assim. Não faça a regra de 3, não. Vai por mim. Se eu tinha mol de bi sobrando no meu esquema, eu vou colocar mol de bicarbonato para anular aquele cara. Para mim, é uma unidade que não me interessa. Eu quero saber o que mesmo? Eu quero saber quanto de carbonato. Eu quero chegar no 40 que já está experimentalmente colocado. O último fator unitário que tu vai usar será para eliminar esta unidade que agora está indesejada. Ou seja, o mol do carbonato. O mol do carbonato, já fiz a conta para você, pesa 106. Se o mol de carbonato pesa 106 gramas de carbonato, o numerador sendo igual ao denominador, coeficiente unitário, que multiplicado pela grandeza mantém a grandeza, porém altera a unidade mol de carbonato para grama de carbonato. O grama de bicarbonato com grama de bicarbonato, o mol de bicarbonato com mol de bicarbonato, o mol de carbonato com mol de carbonato, sobrou gramas e isso vai me dar na continha aproximadamente o 40. Como vimos, os dados não estavam precisos. A resposta estão, confere. Ou, quer seja, pelo fator chamado coeficiente de angular, com dados experimentais, chegou-se ao K, que é o tal do coeficiente, que é, no gráfico, a tangente do ângulo de abertura, quanto pelas leis da natureza, pelas leis da química, que nos levam à proporção de 2 mol de bicarbonato para 1 mol de carbonato. Meu querido, os químicos têm certas predileções, tabela periódica, pH. Uma outra predileção, sabe de quem é? É do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio dessa questão estava enfocando no aquecimento, sua decomposição. Porém, o bicarbonato, ele está, sabe aonde? Na cozinha da sua casa, tchê! O bicarbonato de sódio, a sua mãe tem, porque usa-o para amolecer a carne, por exemplo. A sua mãe usa bicarbonato quando você tem afta na boca, pinga um pouquinho aquele pozinho branco, baratinho, encontrado no mercado fácil. O bicarbonato acaba com a afta. O bicarbonato está na pasta de dente, está nos desodorantes. Por quê? Porque quando quente, olha o triângulozinho, ele se decompõe. E quando está a frio, ele reage com a água. Lembrando os detalhes. O bicarbonato monovalente, sódio monovalente, a água H2O, vou escrevê-la HOH, para mostrar para você que o Na vai casar com OH, dando hidróxido de sódio, soda cáustica. Soda cáustica é impura, hidróxido de sódio é puro. E o bicarbonato vai se unir com quem? O bicarbonato vai se unir com o H. Ora, H com HCO3 vai dar H2CO3. E o H2CO3 não vai se decompor? Então, o que tu vai ter além do hidróxido de sódio quando o bicarbonato está na água? Tu vai ter a base hidróxido de sódio e os dois compostos resultantes da decomposição do ácido carbônico. Tu vai ter então o quê? Tu vai ter água e gás carbônico. Efeito prático. Por que a sua mãe põe na sua boca para acabar com a afta? Porque o resultado dessa reação é um gás que não vai implicar, é uma água limpa que não vai estragar e vai dar uma base cujo pH é altíssimo. O pH alcalino, acima de 7, acaba com as bactérias. Ele é um ótimo bactericida.
Viva o bicarbonato de sódio! Eu já estive na sua cidade? Já levei essa placa para você ler? Olha, cara, é tudo de graça. Entra aí, quimicatote.com.br. Tu tem mais de 1000 videoaulas em ordem crescente. Olha o playlist. Tote ao seu dispor.